Amém, igreja, glória a Deus, aleluia. Mais um domingo, o clima tá gostoso, né? Não tá tão frio, também não tá tão quente, né? Glória a Deus. Então, nesse primeiro louvor, vamos fazer como a gente tem feito sempre, né? Vamos sair do nosso lugar, cumprimentar o nosso irmão que está do lado, da frente, do outro lado aqui da cadeira, do outro lado aqui também, do som, da mesa. Só não dá para vir aqui que a gente vai estar tocando, né? Mas... Amém? Não deixe de cumprimentar ninguém, beleza? Tá valendo já, hein? Pode sair do lugar. Santo, Santo, Santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, quero te ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Hoje, os tempos que estamos vivendo hoje, né, acompanha pelos noticiários tantas guerras, tantas coisas ruins acontecendo, né? E devemos continuar orando pela nossa nação, pelas nações no mundo afora também, que haja paz, que haja amor do Senhor Jesus, amém? Só tu és santo, Senhor.
Senhor Jesus. Louvamos o teu santo nome, Deus. Vamos aprender essa música aqui? É um refrão bem facinho. Pode botar no refrão essa safra, Duda. Bem facinho. Vamos lá com a gente, bem assim, ó. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Vamos mais uma vez. O teu amor maravilhoso, bem facinho, né? Admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Bem facinho, né? Então nessa hora eu quero contar com a ajuda de vocês, amém? Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a... Senhor, me dá força, Deus, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pela tua presença, Pai, nesse local. Pois como cantamos aqui, tu és maravilhoso, Senhor. Admirável, tão sublime, não há algo igual à tua presença. E ansiamos, Pai, o quanto a tua chegada, Pai. Anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, irmãos. Para nossos parentes, para nossos amigos, para nossos colegas de trabalho. Falar que esse Deus que é maravilhoso, que não há nada igual à presença do Senhor Jesus. Louvamos, adoramos o teu santo nome, Senhor Jesus. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Adoramos o teu santo nome, Deus. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso é o Senhor. Bem-vindo todos os irmãos. Nessa manhã, mais uma vez, saudamos. Obrigado pelos louvores tão lindos. Um versículo da palavra de Deus para nossa meditação inicial. Em seguida estaremos louvando também e depois ouvindo a palavra. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Perto está o Senhor. Meus irmãos, se nós não tivéssemos essa confiança e essa fé de que o Senhor Jesus está presente, está em nós, está nesse culto, seria só algumas apresentações, nada demais. Mas graças a Deus que Ele está presente. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus por isso. Então nessa manhã você abra seu coração e permita que o Espírito Santo de Deus fale convosco, fale conosco. Porque o Senhor aqui mesmo vai dizer que o Senhor é que liberta, o Senhor que restaura, o Senhor que levanta os abatidos e sustenta
todas as nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir esse cântico e depois o pastor Gilson tem a palavra, a mensagem. Deus está aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus. Ó Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem, suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e os céus glorificar ao seu santo Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível, ao Senhor Jesus dai honra e glória para sempre. Amém. E glória para sempre. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor Jesus. Um bom dia a todos, que Deus abençoe, Deus fale conosco nessa manhã, amém? Vamos colocar de pé um instantinho, vamos orar, agradecer a Deus, porque aprove a Ele nos trazer aqui essa manhã, da sua infinita graça e misericórdia, amém? Amado Deus, nosso Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por mais uma manhã, podemos abrir nossos olhos, Pai, e estarmos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conhece mais do que nós mesmos, Pai. E pedimos nessa manhã, fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações, ó Senhor, e que essa ministração não seja apenas palavras, Pai, mas seja realmente, Senhor, a ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém.
A palavra vai ser breve, que hoje nós temos um testemunho também, no final da palavra. E eu estava num dilema no que eu ia pregar até agora há pouco. Eu preparei um texto aqui, né? Mas eu não vou pregar esse aqui. Esse aqui eu não vou pregar essa palavra. Eu abri um outro texto aqui e vamos falar sobre ele sem esboço mesmo. Tá bem? Que eu creio que é algo que Deus está falando no meu coração aqui. E o texto está em 1 Pedro capítulo 4, verso 7. Até o verso 10. O apóstolo Pedro traz bastante alertas nas suas cartas de 1 Pedro, 2 Pedro, na maneira como nós devemos proceder, principalmente nesses últimos dias. E assim ele diz: ora, já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros um para com os outros, sem murmuração. Servi um aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Como diz ali o texto, e eu creio que eu acho que intitularia essa mensagem assim: o que fazer já que está tudo se acabando? Já que estamos próximos do fim, o que fazer? Então, a palavra de Deus aqui nos diz: ora, já que está próximo o fim de todas as coisas, algo que nós temos que ter em mente, e nós percebemos que realmente parece que as coisas estão se afunilando, as nações se levantando contra nações, né, e várias outras coisas que têm acontecido, mas o tempo é de Deus. Quando começou essa guerra entre Irã e Israel, muitos já começaram a cogitar, né? Está chegando o Armagedon, está chegando aí, agora parece que cessou, parece que vai, né? São as dores de parto que se aproximam, né? E elas cada vez mais ficam mais próximas uma das outras, e nós estamos percebendo realmente que está próximo o fim de todas as coisas. Não sabemos se vai ser na nossa geração, mas parece que sim. Tudo indica pelos que nós estamos vendo, mas nós não temos essa certeza. Então, já que não temos essa certeza, a palavra diz assim: sede sóbrios. Sede sóbrios. Sede sóbrios, às vezes a pessoa pensa: mas eu não bebo, não estou embriagado. Mas eu digo aqui, irmãos, que muitas coisas têm nos entorpecido. Muitas coisas têm nos deixado com a nossa mente muitas vezes cauterizada, nossos ouvidos agravados, para que nós não possamos ouvir a voz de Deus. Então, muitas vezes nós estamos realmente num sono, ou até mesmo entorpecidos, que não conseguimos perceber as coisas que estão acontecendo. E estamos tão entorpecidos que às vezes não conseguimos perceber como nós estamos, como está a nossa vida com Deus. Achamos: eu recebi Jesus, está tudo certo. Amém? Receber Jesus é o principal. Mas nós precisamos perseverar nessa caminhada e andar atentos e sóbrios, porque o inimigo está ao nosso derredor. Ele tenta nos derrubar, ele tenta nos enganar. Se nós estivermos então embriagados, entorpecidos por muitas coisas, nós certamente cairemos. Nós certamente enfraqueceremos. E muitas vezes até nos desviaremos do caminho. E às vezes até olharemos para trás e começaremos a ter saudades da vida antiga, de como nós andávamos, e começamos muitas vezes a cometer certos pecados que nós já tínhamos deixado, porque nós estamos entorpecidos muitas vezes. E a outra coisa que também acontece quando nós estamos entorpecidos, e às vezes nós não estamos aí, eu digo que muitas vezes nós ficamos entorpecidos até mesmo pelos cuidados da vida, como disse Jesus naquela parábola do semeador, que a semente caía no meio do caminho, mas por causa dos cuidados da vida ali, aquela semente não conseguiu então produzir ali o que deveria produzir. E muitas vezes nós
por estarmos entorpecidos, não conseguimos perceber as pessoas que estão indo para o inferno. Pessoas que estão perdidas estão ao nosso lado. Familiares que estão próximos de nós e que estão se perdendo, e nós estamos numa rotina tal, entorpecidos pelo dia a dia, preocupados com a nossa vida e esquecemos dessas pessoas. Muitas vezes nem oramos por elas. Quanto mais ainda falar de Jesus para essas pessoas. Pessoas que às vezes moram dentro da nossa casa, para o nosso vizinho de porta. Nós parece que não percebemos que eles estão condenados, que nós temos a salvação, nós encontramos esse tesouro, e é que nós guardamos esse tesouro para nós, e não percebemos que tem vidas que estão ao nosso lado, que não têm essa salvação, que não têm essa esperança que nós temos. Então é a hora, irmãos, de nós acordarmos. Eu gostaria que abrissem Romanos, capítulo 13, versículo 11, diz assim: fazei isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Cada manhã, irmãos, que nós levantamos, a nossa salvação está mais perto. O dia da nossa redenção se aproxima. Mas também o dia da condenação para as pessoas que estão perdidas está se aproximando. E nós muitas vezes estamos como aquele: eu estou bem, que o mundo se lixe. Que os outros, eu já tenho Jesus, estou salvo. Não tem doído mais, muitas vezes, em nosso coração, pessoas que estão se perdendo. Então nós estamos muitas vezes entorpecidos. E nos últimos dias, diz aqui, sede sóbrios, apercebei-vos de como está o mundo e como está a tua vida, como está a sua família. Muitas vezes dentro da nossa casa tem pessoas que estão se perdendo. Dentro aqui da igreja, você pode olhar para o lado, tem muitas pessoas que não estão aqui, por N motivos. Deus tem me despertado um pouco para isso, graças a Deus. Eu tenho percebido que algumas pessoas não estão e tenho mandado mensagem. Quando eu posso, até vou visitar, até estou devendo algumas visitas. Mas é algo que nós aqui, isso também é trabalho muito mais do pastor, dos pastores, mas também é trabalho de cada um de nós. E nós nos apercebermos de quantas pessoas não estão mais aqui, por N motivos. Então não é hora de nós despertarmos, irmãos. Porque um dia nós estaremos diante dele, como o pastor Roberto pregou há 2 semanas atrás aqui, um dia nós estaremos diante do Senhor. E nós teremos que dar conta. Não seremos ali julgados para a salvação, porque já temos a salvação em Cristo Jesus, mas nossas obras serão julgadas. E certamente, olha, do jeito que eu estou indo, eu falo por mim aqui, talvez eu passe vergonha lá diante dele. Eu não sei vocês. Então há uma necessidade extrema que nós vamos despertar desse sono, muitas vezes, que nós estamos. A seguinte questão aqui que diz que nesses tempos do fim nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orar. Estar atento, como já disse aqui, sede sóbrios. Um vigilante não pode estar embriagado, não é? Senão ele não percebe quando o ladrão chega. Então nós temos que estar vigiando, sóbrios e vigiando. Não adianta também estar sóbrio, mas estar ali, estar apercebido das coisas que estão acontecendo. Muitas vezes situações na nossa vida que são ciladas, que o inimigo arma, nós temos que estar vigiando para que nós não venhamos cair nessas ciladas. E vigiando também porque muitas vezes tem pessoas que são usadas pelo maligno para roubar as pessoas do reino de Deus. E nós muitas vezes não estamos vigiando, não estamos percebendo. Muitas vezes também deixamos entrar coisas em nossa casa
que não deveriam entrar, porque não estamos vigiando. Muitas vezes deixamos coisas entrar na nossa mente, no nosso pensamento, porque não estamos vigiando. Por isso nós temos que vigiar e orar. E a oração tem a questão da dependência de Deus. Então, nesses últimos tempos, temos que depender mais de Deus, em tudo quanto nós fazemos. Porque, irmãos, a palavra não diz que vai ser, os últimos tempos serão um mar de rosas. O apóstolo Paulo mesmo fala assim, lá em 2 Timóteo, se não me engano, ele fala que são tempos difíceis. Ele não fala assim, são tempos mais ou menos, vai ser tranquilo, não. São tempos difíceis esses últimos anos. Os homens seriam amantes de si mesmos, o amor dos homens se esfriaria. E até mesmo dentro da igreja se infiltraria doutrinas de demônios. Por isso nós temos que vigiar, para que não venhamos ser tragados por ideologias, por doutrinas falsas. Existem muitos pastores com uma voz mansa, com bastante sabedoria e eloquência, pregando um evangelho que não é esse evangelho de Jesus Cristo. E muitas vezes nós damos um like lá no Instagram, achamos legal, beleza, mas não percebemos o veneninho que está ali. Uma coisa que eu aprendi uma vez que eu li um livro, não vou citar aqui o autor, porque esse autor é meio controverso, mas vou falar assim para vocês que ele falava a respeito dessa questão de vigiar e orar. Ele fala que o inimigo ele não vai chegar para um cachorro, no caso, você não vai chegar para um cachorro e dar um veneno direto para ele, te dar um prato de formicida aqui para você. Ele não vai comer, ele vai cheirar e não vai comer. Mas se você pegar um bolinho de carne e colocar esse veneno lá dentro, pouquinho, não precisa pôr muito para não estragar o cheiro da carne, o cachorro come, se ele não for treinado. E é isso que o inimigo faz. Ele traz palavras bonitas, doutrinas legais, coisas agradáveis, com grande sabedoria, meu Deus, né? Mas ali no meio muitas vezes tem um veneno. E esse veneno muitas vezes pode nos levar a cair, meus amados irmãos. Então temos que ser sóbrios, vigiando e orando. E ainda ele fala aqui algo interessante aqui. É muito importante nós vigiarmos, é muito importante nós estarmos sóbrios, é muito importante nós orarmos, mas ele diz aqui que é algo que é primordial, que vem ainda antes de tudo isso. Algo que vem antes de tudo isso. Tende antes de tudo, ele não fala, tende depois de orar, de vigiar, não, tende antes de tudo. Ardente amor um para com os outros. Não adianta nada, meus irmãos, eu me ajoelhar e orar, horas e horas, se eu não tiver amor. Eu tenho que amar em primeiro lugar. Amar as pessoas. Amar a Deus acima de tudo. Temos que ter um ardente amor, algo que arde, algo que realmente faz uma diferença na nossa maneira de viver. Se eu não tiver amor, de nada vale, meus amados irmãos. Eu tenho que amar, porque o amor cobre uma multidão de pecados. E eu fiquei pensando um dia sobre esse texto. E hoje, quando eu estava ali, eu abri de volta esse texto, né? E essa questão que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor de Jesus tira todos os pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso amor apenas cobre, né? Porque nós não esquecemos muitas vezes as coisas que nos fazem. Mas, meus queridos, eu fico admirado de ver que no meio da igreja, e às vezes eu me pego nessa também, muitas vezes nós ficamos presos a certas picuinhas, a certas coisinhas,
Porque fulano falou aquilo, porque fulano fez aquilo, porque fulano fez isso e ciclano aquilo, outro, e o Beltrano fez outra coisa. Quando nós lemos aqui a palavra que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós amamos, nós relevamos. Quando nós amamos, nós deixamos para lá. Continuamos na caminhada porque somos irmãos. E não ficamos naquela coisa, remoendo aquela coisinha que ficou ali. E isso vai estragando nossos relacionamentos aqui um com os outros e nosso relacionamento com Deus. Então o nosso amor cobre uma multidão de pecados. O Léo pode me fazer algo, mas o meu amor pela vida dele, e eu ainda percebendo que Deus me perdoou de pecados maiores ainda, eu relevo e digo: Léo, nós continuamos na caminhada. Eu relevo. Mas muitas pessoas não são assim. E às vezes até saem da igreja e vão para outra igreja, e lá na igreja arrumam outra confusão, e vão para outra igreja, e na outra igreja arrumam outra confusão, porque o coração não foi tratado. Por isso eu digo, e vocês já ouviram isso e já ouviram de outros pregadores, se você achar uma igreja perfeita, não entre, porque você pode estragar ela. Não existe igreja perfeita. A igreja perfeita será aquela que será arrebatada lá no dia da glória. Estamos todos aqui em tratamento. Estamos todos aqui sendo tratados para um dia nós estarmos curados, porque diz a palavra de Deus que fiel é Deus para completar a obra que um dia Ele começou em nós. Ele é fiel para completar a obra que um dia Ele começou em nós. E o seu amor não somente cobre uma multidão de pecados, mas Ele tira da nossa vida uma multidão de pecados. E se Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, nós devemos relevar muitas vezes as coisas que um ou outro fazem para nós aqui na igreja, ou até mesmo lá na nossa casa, ou lá no nosso trabalho. É lógico que não é gostoso muitas vezes saber que uma pessoa está falando mal de você. É lógico que não é gostoso quando uma pessoa te trata mal. Mas temos que pensar: por que será que ela está falando mal de mim? Será que ela não tem razão? Será que eu não preciso mudar? Será que não tem algo de errado em mim também? Nós temos que procurar compreender mais os outros. Por que as pessoas agem de certa forma? Todas as pessoas agem de uma certa forma porque elas têm as suas razões, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de perceber as coisas. Estava até estudando esse tempo, diz que não existem memórias, né? As memórias são coisas que nós interpretamos lá, porque muitas vezes são memórias falsas, não existem memórias verdadeiras mesmo, porque é a maneira que nós interpretamos aquele momento da nossa vida ali. Então as pessoas interpretam. Eu estou pregando aqui na frente, você está interpretando de uma forma, talvez o lado esquerdo está interpretando de uma forma diferente que o lado direito está interpretando. E eu já passei por situações que eu preguei aqui que depois eu tive que explicar o que eu estava pregando, porque a pessoa não gostou, né? Então, assim, procure tentar compreender por que o fulano está com aquela cara amarrada lá, talvez, né? Talvez seja necessário você chegar até ele e dar um abraço e dizer para ele: olha, querido, eu te amo. Eu não sei o que eu fiz por você, mas eu te amo. Vamos continuar na caminhada. Não deixa isso estragar o teu relacionamento com Jesus. Porque se nós não estivermos bem, nós não temos como nos relacionar bem com Deus. Como eu vou chegar diante de Deus se eu estou odiando fulano e ciclano? Dando continuidade aqui. Algo além disso. Sede hospitaleiros um para com os outros. Isso é algo que a minha esposa que eu preciso aprender a ser mais hospitaleiro. Mas a questão do hospitaleiro não é apenas você receber as pessoas em casa. Tá? A questão do hospitaleiro aqui, eu digo assim: você precisa acolher as pessoas. Você precisa
perceber que as pessoas estão precisando de certas coisas. E então tentar prover essas pessoas dessas coisas. Pessoas estão necessitadas de amor, e você tem amor, que é um dom de Deus, e você não dá o amor, você deve dar o amor. Pessoas estão necessitadas às vezes de um prato de comida, e você está com a sua despensa abarrotada e cheia, a tua panela cheia, e vai até azedar a comida e você não dá. Pessoas às vezes estão precisando de uma palavra, e muitas vezes nós não abrimos a boca, estamos cheios do pão da vida, que é a palavra de Deus, e o mundo está passando fome, e nós não temos aberto a nossa boca para falar de Jesus. Não temos sido hospitaleiros, porque não temos servido o pão e o vinho, que é o Espírito Santo a essas pessoas. Então não temos sido hospitaleiros, e nós devemos ser mais hospitaleiros. Aqui mesmo na igreja, pessoas chegam aqui muitas vezes e nós nem cumprimentamos. Pessoas às vezes aqui chegam e nós não perguntamos: você está bem? Você precisa de alguma coisa? Não apenas aquela pergunta: você está bem? Só retórica, porque muitas vezes nós fazemos isso. Porque nós queremos só ouvir que a pessoa fala assim: eu estou bem. Se a pessoa falar que não está bem, tá bom, está bem. E nós temos que nos achegar a essas pessoas e sermos mais hospitaleiros. Nos últimos dias, porém, diz a palavra aqui, ora, já que o fim está próximo, portanto, sede sóbrios, vigiai, orai, amar, ser hospitaleiro. E aqui, mais na sequência, fala aqui, sede hospitaleiros um para com os outros, mas tem um detalhe aqui, sem murmuração. Você chega falando: poxa vida, tem que fazer um negócio para aquela pessoa, tem que lavar a louça para a mulher, né? tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porcaria, né? E vai murmurando, e eu vou te falar, meu irmão, quando nós murmuramos, nós estamos louvando o inimigo das nossas almas. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor não é competente o suficiente. E vamos murmurando. E a murmuração vai azedando o nosso relacionamento com Deus. Você tem reclamado bastante? Muitas vezes nós temos reclamado de muitas coisas. Reclamamos quando está frio, reclamamos quando está sol, reclamamos quando chove. Reclamamos da comida, reclamamos do trabalho, reclamamos do chefe, reclamamos do pastor, reclamamos da pregação, reclamamos do culto, reclamamos. É assim vai. Murmurações em cima de murmurações. E o dia está chegando que nós vamos ter que encontrar com Ele, o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. E somente aquele que for santificado pelo Senhor poderá ver a Deus. Um santo não anda em murmuração. E nós somos chamados para sermos santos. Você é um santo, você é uma santa. Porque você foi separado pelo Senhor Jesus Cristo. Não foste vós que escolheste Ele, mas Ele escolheu a vós. Ele te escolheu, meu irmão. Isso é tremendo. Dentre tantos, Ele te escolheu. Ele revelou a salvação à tua vida. Você já imaginou com riqueza essa? De você conseguir ler a palavra e compreender que você é um pecador miserável, que você precisa de arrependimento e que essa salvação só está em Jesus Cristo. É uma revelação tremenda. Muitos não têm esse entendimento e você já tem. Muitos acham que por fazer boas obras serão salvos. Muitos acham que confiar em Buda, confiar em fazer orações, como nós vimos o pregador muçulmano semana passada com os jovens no sábado lá, o Abdullah, né? Ele cria que se ele fizesse lá as orações dele 5 vezes por dia e fizesse certas coisas lá e fizesse caridade, ele podia ser até traficante, mas um dia ele ia sair do inferno e ia estar com Deus. Porque o muçulmano, ele não acredita em salvação, né? Ele acredita que todos estão condenados, todo mundo vai para o inferno, todo mundo vai arder na mármore do inferno lá, né? Todo mundo vai lá. Vai cumprir um tempo lá pelas suas obras.
É tipo uma pena, né? Uma cadeia lá que você vai ter que cumprir lá um tempinho e tal. Aí passa um tempo, você sai de lá e vai para o paraíso. Falta de revelação do Espírito Santo. Graças a Deus, esse Abdullah, Deus falou com ele, o Espírito Santo se revelou a ele. Então nós já temos essa riqueza maravilhosa, que é a salvação, que é a compreensão de que a salvação só existe e só é possível em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá chegar a Deus se não for por Ele. Então, servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Você tem servido aos outros e a Deus com os seus dons? Ah, não tenho dom. Tem. Você tem, nem que seja um. Mas você tem. Se você não tem, a palavra de Deus fala lá em Coríntios, se não me engano também, que nós devemos buscar. O apóstolo fala assim, que nós devemos buscar os dons. Como assim? Busque os dons. Ore, peça a Deus e se disponha a fazer. Mexendo ontem no Instagram, estava lá mexendo, perdendo tempo, né? Sendo entorpecido pelas coisas do Instagram. Vi aquela historinha que já foi contada, acho que aqui na igreja, que muitos pregadores contam, né? Da loja de Deus, que lá vende-se, lá não vende-se nada, lá dá, ele dá, né? Lá tinha vários potes de amor, de compaixão, de misericórdia. E aí quando ele pediu um monte de coisa lá, o homem, não vou contar a história certa aqui, mas ele achou que ele ia sair com um monte de pote, né, sacola, sei lá, e ele saiu com um pacotinho de semente. Aí o anjo falou, mas isso aqui, né? E o anjo falou para ele, ó, aqui a gente vende as sementes. Ele queria a fé, né? Ganhou a semente da fé. Mas para a fé crescer, por isso buscar, precisa plantar ela, precisa regar ela, precisa cultivar ela. Quer ter amor? Você às vezes não consegue amar as pessoas. Exercite o amor, plante a semente do amor. Quer ter compaixão? E assim vai. Outros dons, quer pregar? Comece a pregar para você mesmo, no espelho, em casa. Depois vai pregar para o vizinho. Depois vai pregar para aí, vai ir pregando. Quer orar? Comece a orar. Inicie. Né? Então busque esses dons. Deus vai te dar muitos dons, meus irmãos. Se você se dispor a ser usado por Ele. E Deus não vai dar dons que não sejam úteis. Todos os dons que Deus dá é porque existe uma utilidade, uma necessidade. Deus dá conforme a necessidade da igreja. Dons. Eu contei aqui uma vez, contei para os jovens, né? Ainda nem falei o que é, já balançou a cabeça. O que eu contei, Igor? É isso aí, Igor, tá certo. Tem que concordar mesmo, amém. Mas eu contei para o jovem uma vez que quando eu estava na igreja lá, quando eu tinha uns 14 para 15 anos, vinha os tal dos missionários lá da Voz dos Mártires. Quem já ouviu falar a Voz dos Mártires? Então eles vinham lá da época da Cortina de Ferro, né? Tinha o Muro de Berlim, a época da Guerra Fria, né? E lá na União Soviética era proibido pregar o Evangelho. Hoje é a Rússia, né? Mas era antigamente a União Soviética. Tinha lá também a Alemanha Oriental, né? Então era proibido. E eles levavam a palavra de Deus para esses lugares, e daí eles vinham também dar os seus testemunhos. E um dos missionários testemunhou a respeito de um chinês, que ele pregava a palavra, mas como lá não podia ter a palavra, o que acontecia? A Bíblia chegava, mas logo era tomada deles. Então ele lia os textos e decorava os textos. Chegou a decorar todos os salmos, esse chinês. E ele falava para as pessoas os salmos e a palavra decorada. Aí, como ele começou a falar demais, cortaram a língua dele. Aí ele escrevia para a pessoa num papelzinho. Aí cortaram as mãos dele.
Aí ele escrevia com os pés. E cortaram seus pés. E aí, quando ele já não tinha mais mão, não tinha mais pés, não tinha mais língua, somente a pessoa chegar e olhar para os olhos dele, ele falava do Evangelho. Só o seu olhar. E não precisa dizer o que aconteceu com seus olhos. E até que mataram ele, né? E eu, ouvindo essa palavra, jovem, sentadinho ali no banco, falei, eu vou decorar também todos os salmos. E comecei, decorei o Salmo 1, decorei o Salmo 2, decorei o Salmo 3, e fui indo. Chegou uma hora que quando eu já estava no Salmo 5, eu já tinha esquecido o 3. E assim ia indo, né? Ou já misturava o 23 com o 91, né? E assim, fazia uma salada. Aí, sabe o que Deus falou para mim? Você não tem necessidade de decorar, não que não seja bom decorar. Você não vai conseguir, você não tem necessidade de decorar todos os salmos, porque você tem a palavra. Mas se você não tivesse a palavra, certamente eu daria esse dom para você. Isso foi um dom que Deus deu para esse chinês. Por isso que os dons são dados segundo a necessidade da igreja. Deus vai te dar dons se você se prontificar a fazer a obra de Deus. Se prontifique a fazer a obra de Deus, se prontifique a orar pelas pessoas, se prontifique a ser hospitaleiro, se prontifique a vigiar. E Deus vai te dar dons. Dons que você nem imagina. Deus vai derramar sobre a tua vida, mas é necessário que você busque e que você haja. E Deus vai te dar os dons. Deus vai às vezes colocar você em posições de liderança, mesmo você não tendo às vezes condições, falar, mas eu? Deus vai te colocar, só cuidado para não se ensoberbecer. Se achar a última bolacha do pacote, que daí também... Tá? Então, como Deus... Aí fala assim, cada um conforme recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Bons dispenseiros. Dispenseiros, aquele que cuida da dispensa, que distribui, né? Então, meus irmãos, o que eu digo para você? Acorde. Jesus está voltando. Se você não está orando, comece a orar. Não está lendo a palavra, comece a ler. Porque ela vai te alimentar e vai te fortalecer. Se você não está vigiando, vigie, comece a ficar mais atento às coisas que estão acontecendo ao teu derredor. A perceber as astutas ciladas do maligno. E certamente Deus vai te dar vitória. Para encerrar aqui, meus irmãos, eu ia pregar aqui, não vou pregar outra palavra agora, tá? Eu ia pregar aqui sobre põe tua casa em ordem. Já preguei uma vez essa palavra, só que daí agora é de uma outra forma. O texto lá de Isaías 38, que fala lá de Ezequias. Mas não fugiu muito do que eu ia pregar. Por quê? Pôr a casa em ordem é realmente vigiar, orar, andar sóbrio, ser hospitaleiro, amar. Então veja-se como é que está a tua casa e está faltando alguma dessas coisas. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou aí no meu coração. Espero que abençoe a vida de vocês e que venhamos praticar a palavra de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.